um tempo da restituição na minha e na sua vida. Amém? Isso é um princípio espiritual. Pois bem, eles agora saem do Egito e eles começam a caminhar pela terra. E acontece que logo Faraó vem atrás deles perseguindo. E eles se defrontam agora com o Mar Vermelho. E aí começa a murmuração. A gente precisa entender que esse povo, eles foram escravizados durante 430 anos. E a relação com Deus, deles com Deus, está muito afetada. Eles estão mais egípcios, eles têm mais da cultura egípcia neles do que eles imaginam. Mas eles são o povo de Deus. Isso fala da nossa vida, que antes estávamos no mundo, e quando a gente converte, ainda existe mais do mundo em nós do que a gente imagina. E agora a gente começa a caminhar com Deus, mas tem os vícios do Egito. A gente tem a murmuração do Egito, a gente tem prazeres que a gente ainda gosta lá do Egito, né? Embora lá a gente fosse escravo. Então agora começa essa libertação, né? Eles estavam libertos, mas não eram livres, né? E esse é o caminho da nossa vida. Quando nós convertemos, ou quando a obra da cruz começa a nos afetar, a gente agora, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na nossa vida, né? Todos nós somos assim. Até compreendermos quem Ele é, andar com o Senhor, desfrutarmos dessa relação. Muitas vezes a gente eu imagino as crianças, né? Esse povo todo, é família de hebreu. Assim como nós podemos estar numa família cristã. Tem o pai cristão, tem a mãe cristã, os irmãos. Mas chega um momento que nós temos a nossa experiência com Deus. E a partir disso, nós vamos começar agora a descobrir quem Ele é, ou conhecer quem Ele é. Eu acho que todos devem passar por essa experiência espiritual. E é isso que acontece com o povo. Eles começam agora a sair do Egito, só que começam as perseguições. E aí a gente já viu que Satanás, Faraó, né? Satanás sempre resiste essa saída. Então, Satanás persegue o povo, Faraó persegue o povo até o Mar Vermelho. Você vê que é muito desafiador uma pessoa batizar. Tá dentro do mar, tá quase dentro do tanque batismal. E o conflito ainda tá forte. Tá no dia da festa, na semana da festa, já fez tudo, já sabe, vai ser liberto. Mas Faraó tá ali tentando roubar dentro d'água. Você já percebeu isso? O batismo, né? É a travessia do Mar Vermelho, é a experiência do batismo. Que luta, que conflito é. Imagina, o Faraó foi dentro d'água para pegar eles dentro d'água. Então o conflito, a gente deve sempre saber disso. É o conflito até os últimos instantes, né? Mas nesse lugar, quando chega na água, quando toca as águas, Satanás é morto. Satanás é ferido. Pois bem, eles passam então pelas águas do Mar Vermelho, Deus os livra, os egípcios ficam para trás e as águas se fecham. Isso é um princípio espiritual. Depois de salvo para sempre. Agora o Egito não é mais o seu lugar, não tem mais como voltar. As águas se fecharam, não tem mais como voltar. Pois bem, eles começam agora um trajeto, um caminho de dependência do Senhor. E eles não estão acostumados com isso. Eles estão na garantia da cebola, garantia da escravidão, da vida medíocre do Egito. Eles tinham isso até então, mas agora começa uma dependência do Senhor, uma vida pela fé. E aí, como eles não estão acostumados com isso, assim como nós, muitas vezes não estamos acostumados na dependência de Deus, a gente vive murmurando. Que a gente converteu, mas a nossa mente ainda quer garantias. E aí a gente vai descobrindo que o Evangelho, Cristo, não nos dá garantias, Ele nos dá certezas. Certamente o Senhor enviará a provisão no tempo certo. Então não é uma garantia, tem no Egito. Mas na vida com Deus tem certezas. E aí eles começam agora a crer naquilo que Moisés, na verdade eles dependem, né, dessa intervenção de Moisés, porque se dependesse da fé deles, eles já voltavam correndo para o Egito, abraçava Faraó e ficava por lá. Pois bem, eles passam então, agora eles começam a reclamar que diante do Mar Vermelho é porque faltou cemitério para que a gente fosse, faltou túmulo para que a gente viesse até aqui, tu nos trouxesse até aqui para morrermos. Aí eles são livrados
da perseguição de Faraó, eles passam o Mar Vermelho. Depois diz assim, olha, o que nós vamos comer? Pelo menos lá nós tínhamos algumas garantias de cebola e outros alimentos. Aí Deus manda então, aí é interessante porque Moisés diz, olha, vocês não estão reclamando de mim, estão reclamando do Senhor. E o Senhor disse isso para Moisés também, né? Olha, eles não estão falando para ti, eles estão falando para mim, eles não estão murmurando contra ti, estão murmurando contra mim. Então, mesmo que Deus respondesse os pedidos e ouvisse essas murmurações, Deus estava guardando elas. Tanto é que por isso tem uma consequência depois. Então, às vezes a gente pede milagre murmurando, e Deus dá. Só que tem uma consequência depois. Existe um desfrute da terra prometida que esse povo não pode entrar. E tem coisa que a gente faz, pedido que a gente faz que não é crendo, é murmurando. E Deus é tão bom que houve até essa murmuração. Ele vai lá e dá um milagre. Tá bom, estão com fome, tem fome, não vai faltar. Eu fiz uma aliança com Abraão, não vai faltar nada para vocês. Mas tem uma coisa. Tem um nível de desfrute que vocês não vão experimentar por conta da murmuração. Então, que os nossos pedidos não sejam partindo de frustração e murmuração. Nossos pedidos procedam todos de fé, pois o justo viverá pela fé. Amém? Creia na palavra, apegue-se à palavra. Temos uma palavra, muitas palavras esse ano, apegue-se a elas. Não murmure, apegue-se à palavra, declare a palavra, ao invés de murmurar, declare a palavra. Amém? Pois bem, eles agora começam a caminhar e aí Deus então envia o maná. E é interessante porque o maná, antes disso, né, Moisés faz um cântico de libertação, de alegria, né? Miriam começa a fazer o pagode gospel, né? Começa harpas e tamborins e tem aquela festa, é um festão. Interessante, né? No deserto Deus prepara, na saída do Egito Deus prepara uma festa. É por isso que no dia do batismo nós preparamos uma grande festa também. É motivo de nós celebrarmos a libertação do Egito. A nossa vida deve ser essa vida recheada de comunhão e repleta de comunhão e de alegria, né? Celebrando. Eu acho que cada culto nosso é uma celebração. Celebração que fomos salvos do Egito e estamos em direção à terra prometida. Pois bem, eles param então e começam a ter fome, e aí Deus envia então o maná. Isso a gente vai ver aqui, né, na experiência de Gênesis e de Êxodo, vários sinais, símbolos daquilo que Deus é, daquilo que Cristo é. Pois bem, em João 6, Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que desceu do céu. No deserto, qual é o pão que desceu do céu? O maná. Você vai ver vários símbolos aqui. Então, essa experiência do capítulo 16 é o que está descrito em João 6. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você ali no capítulo 16, você circula, coloca aí, né? O maná. Circula o maná, coloca Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então, o que esse povo está comendo de Cristo? Olha que lindo isso. Lá no deserto o povo estava comendo de Cristo, porque estava apontando para Cristo, o pão vivo que desceria do céu. Então, a gente vai ver Cristo. Interessante, quando a gente tem as lentes da graça, a gente consegue ver Cristo lá no Velho Testamento, né? E aí, então Deus envia codorna, e Deus envia o maná, e depois envia codorna também. E esse maná não deveria ser estocado, né? Porque ele apodrecia, a não ser no 6º dia que a porção do maná era dobrada, por conta do 7º dia, que seria o descanso. Pois bem, chegamos então ao capítulo 17 de Êxodo. Êxodo 17, vamos na sequência então da leitura. Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por esta razão, murmuraram ou queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova?
O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. Que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés. Passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eis que estarei ali, à sua espera, junto à rocha do monte Horebe. Junto à rocha. Circula a rocha aí. Eles pediram água. Olha os elementos aqui. Olha os símbolos aqui. Água e rocha. Não tem muito a ver, né? Água, eles pediram água, e Deus conduz Moisés, pega o bordão, o cajado. Então, água, cajado, a vara, o bordão e rocha. Eu estarei à sua espera junto à rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, fira a rocha, e ela sairá água para o povo beber. Fira a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. Dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Okay? Então aqui é um momento de incredulidade. E aí Moisés fica incomodado com isso, eles estavam a ponto de matar Moisés. Né? Porque tem coisas que às vezes não acontecem, que eles falam, mas falaram que ia acontecer, falaram que... Aquele vídeo do Ricardo Oliveira, né? Disseram que ia ser bom, mentiram, viu? Que a vida em Deus ia ser de glória em glória, de vitória em vitória. Mentiram, viu? Então eles queriam pedrejar Moisés. Moisés disse, Deus está libertando vocês, tá? Agora a gente vai morrer de fome. Faz sentido, irmãos? É mais ou menos assim que acontece conosco muitas vezes? E aí Deus, ok, eu tinha uma vida lá, mas pelo menos eu tinha. E aí agora parece que a gente está pior do que estava no Egito. Né? Acalma. Esse é o caminho de dependência, o caminho pela fé. Pois bem, e quando a gente olha agora, eles reclamam porque não tinham o que comer e agora reclamam porque não tinham o que beber. E aqui está um princípio espiritual. A vida cristã diz respeito a comer e beber. O comer do maná é o comer da palavra e o beber é o beber do Espírito. A vida cristã será agora, coloca aí a dieta espiritual do crente. Isso é uma dieta espiritual. O comer da palavra e o beber do Espírito. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. E Moisés pega o cajado, o bordão e fere a rocha. Sim ou não? Pega o cajado e fere a rocha. A rocha feriu Cristo. Cristo é a rocha. Ele é a pedra angular. A rocha foi ferida na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que quando a lança traspassou Jesus, o soldado jogou a lança e traspassou Jesus, verteu sangue e água. Sangue é a redenção e a água é a vida. Quando você recebeu Cristo Jesus, o madeiro feriu a rocha e dela fluiu perdão da redenção e vida no Espírito. Você agora comeu do pão vivo que desceu do céu e bebeu da água do Espírito e vida. Lindo isso, não? Lindo isso, não? Jesus é a rocha ferida na cruz. O madeiro foi tocado, feriu a rocha. E da rocha fluiu água. Sangue para a redenção e água para a vida. Portanto, eu e você precisamos entender que existe uma dieta espiritual para nós. Escute isso. Comer da palavra. Você hoje aqui, nós estamos comendo da palavra. Mas sabe que nós precisamos beber do Espírito também. Nós precisamos beber do Espírito. Por isso é tão importante estar exposto diante da presença. Pastor, por que não só comer a palavra? Não, a palavra é a força, né? A força que vem do ensino, a força que vem da palavra. Claro que sim. Mas sabe que os religiosos, eles se alimentaram de muita palavra,
mas sem o Espírito. E a letra pode matar. Portanto, tão importante, ou até mais importante do que o comer, é o beber. Quando você bebe do Espírito, você tem vida, você tem revelação. Uma pessoa ela pode ler a Bíblia, como muitas de nós muitas vezes lemos, ler a palavra, ouvir a palavra, tem gente que palavra. Ok, muita palavra. Ele está com a cabeça inchada de tanta palavra. Ok, mas não bebe da água do Espírito, não flui. Ele é uma represa, vai explodir. Né? Ele precisa fluir. Portanto, nessa dieta espiritual nós precisamos comer da palavra, do maná, palavra, o pão vivo que desceu do céu, e beber da água do Espírito. Você precisa ter experiência no Espírito Santo. Flua nos cultos, meus irmãos. Fale em línguas. Mas na hora que vai orar pelos outros, aí você não precisa falar em língua, aí você profetiza. Aí você libera um fluir do Espírito. Mas você se edifique, sabe? Gera um ambiente espiritual, flua no Senhor, flua em Deus. Sabe, ambientes proféticos, eu creio que esse ano o Senhor vai nos dar muito ambiente profético. Olha só, a primícia do nosso ano foi esse culto de quarta-feira, foi o primeiro. E se o primeiro foi desse jeito, todos os outros, se a raiz é santa, se a primícia foi assim, está dando o tom daquilo que vai ser esse ano. Cultos proféticos com fluir do Espírito Santo, cheio de palavra, mas cheio do fluir do Espírito também, aleluia. Então a experiência, a dieta espiritual aqui é comer e beber. Dieta espiritual cristã, comer da palavra e beber do Espírito. A rocha foi ferida a Moisés, pegue o bordão, pegue o cajado, pegue o madeiro. E o madeiro feriu a rocha é Cristo. O madeiro feriu Cristo na cruz. De Cristo fluiu sangue para a redenção e água, o fluir, a água para a salvação. A água, o fluir da palavra de Deus, o fluir da vida de Deus. A vida de Deus fluiu na cruz. Amém? É esse o primeiro, as experiências cristãs agora. Você está vendo? Comer, beber, fluir. Aleluia. Tudo é um tipo, um símbolo daquilo que acontece na nossa vida também, na nossa caminhada cristã. Faraó tentando impedir que a gente batize, a gente murmurando, e Deus intervindo, e agora vem o maná, que se alimenta da palavra. Como que nós vamos chegar até a terra prometida? Se alimentando da palavra, nos alimentando da palavra. Pastor, como que eu vou conseguir? Deus deu promessa, o que eu faço? Creia na palavra, coma a palavra, flua no Espírito, beba da água da vida. É assim que nós devemos andar como cristãos. Pois bem, versículo 8. Então, olha um cenário agora espiritual. Eles saem do Egito, passam o deserto, e agora vem um exército, os amalequitas, de Amaleque. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Amaleque aqui é um personagem que tipifica a carne. Amaleque, um personagem que a gente vai ver ele como um símbolo da carne, a carnalidade. Porque imagina, a gente converte, tem muito, olha só, o nosso espírito na conversão, o nosso espírito, ele é substituído, ele é regenerado, nós nascemos de novo por meio do Espírito, amém? Mas a nossa carne, ela precisa ser crucificada todos os dias. Que a carne não se converte, a gente precisa estar convencido disso. A nossa carne não se converte, ela continua sendo carne. Ela não gosta das coisas espirituais, nossa carne gosta de vingança, a nossa carne gosta da vida boa, ela não gosta de orar, não gosta de ler Bíblia, a nossa carne não gosta nem de vir às celebrações, a nossa carne é todos os prazeres do eu, certo? Então, na nossa vida cristã, a nossa carne está presente. E agora existe uma vitória, a gente vai ver agora, primeira coisa, né? Essa experiência, a primeira guerra que temos após convertermos é a carne. É a carne. E, na verdade, ela se apresenta, sabe, esse Amaleque se apresenta durante toda a nossa vida. Ele vai enfraquecendo, né? A gente vai vencendo, vence de novo, vai estar sempre ali. Amaleque está sempre por perto. A carne, a carne. Então, a nossa vitória agora precisa ser contra a carne. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué:
Então Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. E sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, Moisés estava dizendo: sai agora e peleja contra Amaleque, e eu estarei no monte. Moisés ficaria então, olha a pedagogia aqui. Moisés está dizendo: eu vou para o monte, eu vou ficar lá em cima, e tu desce e faz guerra contra a carne. Então a carne já é num lugar abaixo, né? Um lugar não está numa posição elevada, uma posição espiritual. Então está numa posição baixa, a posição da carne, posição natural. Então Josué agora tem que militar contra Amaleque. E Moisés disse: eu ficarei no lugar alto, porque você só vai vencer a carne se você estiver na posição em Cristo. E Cristo está nos lugares altos. Amém. Você só vence no lugar baixo se você estiver descansado na posição de Cristo. Ele está assentado. Ok? Esse é um princípio espiritual. Vamos lá. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, em cima do monte. Espera aí. Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha só o que está acontecendo. Moisés diz para Josué: Josué, desce e milita contra Amaleque. Eu ficarei no monte. A Bíblia está dizendo que quando Moisés aparecem dois personagens aqui que eles auxiliam Moisés no monte. Moisés ficava com as mãos levantadas. Olha aqui para mim. Moisés ficava com as mãos levantadas. Enquanto Josué guerreava. Quando Moisés desfalecia, abaixava as mãos, Amaleque prevalecia na guerra, a carne ia vencendo. Quando ele levantava as mãos, Josué vencia. Aí a gente percebe, ok, então, primeiro, a gente precisa dessa intervenção de Deus. Sempre que nós estivermos de mãos levantadas, a adoração, a nossa relação com o Senhor, um vínculo de dependência, estiver de mãos levantadas, prostradas diante do Senhor, a nossa carne será vencida. Mas no momento que abaixamos as mãos, no momento que deixamos de buscar as coisas do alto, respostas do alto, nós perdemos a guerra na carne. Só que esses dois personagens, Arão e Ur. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. E era o quê? Sacerdote. E Ur? Ur era um descendente da tribo de Judá. E a tribo de Judá, você lembra da profecia, da promessa, que Jacó falando, Judá, o cetro nunca se apartará de ti. O cetro da realeza. Então nós tivemos aqui um princípio de sacerdote e realeza. O sacerdócio e a realeza. Por quê? O sacerdócio nos fala de comunhão. E a realeza nos fala de autoridade. Eu sei que na EBD tinha isso lá, né? O sacerdócio e realeza. Como que nós vencemos a carne? Quando nós estivermos na comunhão com o Senhor e na autoridade do Espírito. Nós vencemos a carne na comunhão com o Senhor e com a autoridade da palavra. Então sempre essa posição de Moisés no monte,
Como que vencemos a carne? Na comunhão com o Senhor e na autoridade da palavra. Sacerdote e realeza. Ur era da tribo de Judá. Pode anotar aí. Ur, da tribo de Judá. Ele era da linhagem real, realeza. Realeza fala de autoridade. E Arão era sacerdote. Isso fala da comunhão. Você vence a carne. Aí coloca aí. A carne é vencida em comunhão com o Senhor e na autoridade da sua palavra. Você vence, tem coisa na sua vida. Você diz, eu preciso ser mais paciente, eu sei. Eu preciso ser mais calmo. Às vezes a ira, né? Muito irado, muito bravo, muito murmurador. Como que vence? Na comunhão com o Senhor e na autoridade do Espírito por meio da palavra de Deus. Sacerdote e realeza. Amaleque, ele é... O próprio nome de Amaleque, ele é belicoso. O que é belicoso? Por isso que vem bélico, né? Bélico. Ele é contundente, ele é de guerra, provoca guerra. Então Amaleque é a nossa carne. A nossa carne gosta de uma guerra? Sim ou não? Quem não gosta de fazer uma guerrinha todo dia, né? Uma palavra já de manhã cedo, só porque a gente tá brabo, que a gente já acordou, queria dormir mais umas 2 horas, a gente já tá brabo, já tem que ir pro GC, o gurizinho já chora, a guriazinha tá com diarreia, e a gente já tá nervoso, e a carne, o Amaleque tá ali, querendo uma guerra. É uma palavra já torpe, a gente já vai, já revida, e já briga, e já diz, e a palavra já machuca, e a gente já se ressente. É Amaleque, mas Amaleque gosta de uma guerra, ele é belicoso, ele é bélico, ele gosta de guerra. Amaleque, quando a gente olha para a história, Amaleque ele é descendente de Esaú. Jacó simboliza a experiência que nós temos. Jacó é carnal ou espiritual? Espiritual, né? Ele foi tratado, então a experiência no espírito. E Esaú era tudo aquilo que tipifica a carne. Então Amaleque está sempre próximo do espírito. A carne está sempre muito próxima do espírito. Por isso que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que divide Amaleque de Josué. Amaleque do espírito. A carne do espírito. Está muito próximo. Estava próximo. Então, Amaleque, ele estava próximo de... Amaleque é essa carne que está muito próxima ao espírito. Então, a gente está ali, a gente está na carne. Aí, por isso que a gente diz o seguinte, nossa, mas parece bipolar. Porque ontem tu estava dizendo no culto. Ontem tu estava lá, me pedindo perdão. E agora de manhã já está essa briga, já está brigando, não adiantou nada. Não, é que Amaleque está sempre muito próximo. Ele é descendente de Esaú. Então a carne está muito próxima do espírito. Esaú e Jacó. Amaleque também, ele é muito próximo de Jacó. Então a gente vai carregar conosco. A gente carrega Amaleque conosco. Amaleque está sempre ali. Ele vai andar conosco. Não tem como. Os amalequitas tá aí com você. Todo dia tem uns amalequitas aí querendo brigar. É uma luta constante, sim ou não? Os desejos da carne, sim ou não? Você tá vendo? É um princípio espiritual isso. E agora, tem que vencer. Amaleque vai aparecer. Todo dia Amaleque, os amalequitas vêm, bater na nossa porta. Então já pode... Você sabe, a gente já falou, né? Que crente já é cheio de um vocabulário próprio, né? Se acontecer alguma coisa aí, você vê a carne gritando, diz, ó, os amalequitas. É os amalequitas que estão me tentando. Mas é interessante que depois que comemos do pão, do maná, bebemos da água do Espírito, né? A primeira guerra que temos, nosso primeiro inimigo, não é o outro, não é o Satanás, não, é a nossa própria carne. O primeiro inimigo, o primeiro ataque que tem é a carne. A gente acha que é o diabo se levantando, não, é a carne se manifestando. Mas eu quero me livrar. Não tem como. Os amalequitas, eles andam conosco. Eles precisarão ser vencidos pela autoridade da palavra de Deus e a comunhão.
autoridade e comunhão. Crente isolado não vai vencer carne nunca, porque tem que estar na comunhão. Tem que estar na comunhão. Amém. Vamos ler a Bíblia, senão a gente só vai ficar pregando aqui. Aleluia. Glória a Deus. É lindo, né? Assim, tem muita coisa que dá, assim, ó Deus, para nós mergulharmos aqui, mas a gente precisa andar. Vamos lá. Ok? Chamou aquele lugar Massá e Meribá, onde ali os israelitas contenderam com o Senhor e puseram a prova dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas, versículo 8, né? Não, perdão. É isso? Parou no 11, perdão, 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Por quê? Mas é Moisés, é a lei. Não, mas você só vence os amalequitas no descanso, não é na força. Você só vence a carne no descanso. Se você estiver tentando, na própria força, vencer a carne, você não vai vencer. A pedra quem é? Cristo. Você só vence no descansado em Cristo. Amém? Vamos continuar. Oh, Deus, é linda a palavra de Deus, né? Você vence a carne, descansado em Cristo. Senhor, estou aqui. Mas aí em submissão, é nesse lugar de dependência, né? Diante da comunhão e do Espírito da sua palavra, mas descansado, que é o Senhor que fará. É lindo, né, César? Aleluia. Aleluia. Depois o Senhor, Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Olha só, a comunhão e a autoridade mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada, com a palavra. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Por quê? Mas pastor, a carne está sempre presente. Pois é, mas ela já foi vencida. Em Cristo já foi vencida. Você precisa estar em Cristo, e aí você se apropria disso. Depois Moisés construiu um altar e o chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Sempre estará ali. Aleluia. Pois bem, primeira experiência da vida cristã. Então, primeiro inimigo é a nossa carne, os amalequitas. Capítulo 18, a visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora tomou Zípora, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda.
Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. Olha só agora. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. Então, sentou para fazer aconselhamento pastoral. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o final da tarde. Jetro ficou ali na presença de Moisés, o dia inteiro no aconselhamento. Quando o seu sogro viu que tudo que ele fazia pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que só você se senta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o final da tarde?" Moisés lhe respondeu: "Faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus." O sogro de Moisés respondeu: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois esta tarefa é pesada demais. Você não pode escutá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis." Espera aí. Olha só o que ele está dizendo aqui. "Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, e ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer." Pois bem, vamos lá. Deixa eu só contextualizar aqui para nós entender o cenário. Moisés é um representante de Deus. E ele agora está conduzindo um povo. Certo? Deus fala com ele e ele, esse representante, fala com o povo. Só que o que acontece é que aparece um personagem agora, que é Jetro, sogro de Moisés, e pega Zípora, esposa de Moisés, e os dois filhos, e vai até Moisés. Certo? Isso é um tipo, né? Zípora, ela representa a igreja dos gentios. Jetro, ele representa os gentios. Moisés é esse tipo de Cristo no Velho Testamento, certo? Olha o cenário aqui. Agora existe uma relação de organização entre Cristo e a igreja. Nós andamos agora através de Cristo. Nós nos submetemos a Cristo, ao Espírito Santo. Amém? A esse Moisés. Só que o que acontece é que era essa instrumentalidade de Moisés sozinho para dar conta de todo o povo. Humanamente impossível. A experiência de Jetro aqui, orientando Moisés, fala da organização do reino. A organização de nós andando como igreja. Os gentios, a igreja dos gentios, que é a esposa, é Zípora, a esposa de Moisés, Cristo, e a sua esposa, que é a igreja, a noiva. Certo? Como que essa noiva vai relacionar com esse noivo? Como que a igreja vai estabelecer, vai se organizar, vão caminhar? Como? É uma bagunça? A igreja precisa, a estrutura de Jetro, né?
essa experiência aqui, essa orientação de Jethro, é dizendo como que o cristão, como que a igreja, como que deve proceder. A maioria das igrejas no Brasil, e não somente no Brasil, mas no mundo, elas não têm mais que 200 pessoas. Por quê? Porque uma pessoa, um pastor só, ele não dá conta de aconselhar, de intervir, de acompanhar mais de 200 pessoas. Não tem como. E é isso que Jethro começou a perceber e disse assim, o que tu está fazendo não é bom. Por quê? Esse povo, eles têm que ficar horas e horas esperando por um aconselhamento. E tu tá desgastado. Aí Deus diz o seguinte, por meio de Jethro, vai ter que ensinar eles. Então tu vai ter que desenvolver liderança. Tu vai ter que pegar um time e desenvolver essa liderança, treinar e ensinar eles a palavra, para eles discernir e julgar a causa dos outros. É aqui a estrutura de Jethro que começa então a organização do povo em comunidades, em conselho. Nós precisamos de conselheiros. Só que sabe o que é interessante? Eu tenho visto isso, né? Às vezes, existe uma expectativa muito grande da parte de muitas pessoas na figura pastoral. E ele só reconhece o pastor. Na verdade, não reconhece, né? Mas assim, eles só querem ouvir o pastor. E aí tornam desprezíveis os conselheiros que foram indicados, que foram levantados por Moisés. Eles não querem conselho. E acaba sobrecarregando todo mundo. Se o pastor falar, tudo bem, mas esse irmão aqui, não. E uma coisa que eu sempre procuro cuidar, nós como igreja, eu me tornar acessível a todos os irmãos. Eu sempre busco ser acessível. Afinal, muitas vezes isso acontece pós-culto, né? Mas assim, eu já pedi, eu já orientei, é humanamente desgastante demais. Eu acabo, por exemplo, uma mensagem, uma palavra, passo muitas vezes horas meditando, tô ali buscando o Senhor, orando. A palavra mesmo, ela mexe com o corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes desgastado mentalmente, né? Nunca me coloco numa posição de vítima, por exemplo. E algumas vezes, oportunidades até atendo alguns irmãos, mas o correto é fazer isso em outros dias da semana, porque senão Moisés vai desfalecer. Faz sentido? E é interessante porque as pessoas às vezes colocam um senso de urgência, não, que tem que ser hoje. Pois é, mas por que não foi hoje à tarde? Por que tem que ser hoje pós-culto? Então é no meu tempo, do jeito, porque eu não quero me mover para buscar um conselho. E outra, por que não conselho com o líder? Por que não fala com o líder? Ok, eu entendo que, e aqui o Jethro vai falar, olha, tem as demandas que eles não conseguirem resolver, tragam para ti. Aí ok, porque tem coisa que vai passar por experiência de vida, tem coisa que vai passar por coisas mais complexas, que precisa de uma autoridade pastoral para resolver. Entendo perfeitamente isso. Mas não tem, é humanamente impossível. Então, a obra de Deus, se nós quisermos crescer, avançar, precisamos ter líderes. Precisamos ter pessoas que têm a capacidade de aconselhar uns aos outros. E a gente também precisa, irmãos, nós deixarmos essa... A gente precisa reconhecer o corpo de Cristo. É bem verdade que quem está na posição, quem está no lugar melhor, né? Quem está nesse lugar precisa estar diante do Senhor, ter capacidade, e a gente vai ver aqui a instrução, né? Olha, Jethro vai dizer, escolhe homens capazes. Então, quem está nesse lugar precisa ter capacidade, né? E essa capacidade no espírito, né? Porque mesmo que fosse de língua pesada como Moisés, existia uma autoridade que Deus o conferiu. Tá? Então, não é essa maneira, essa capacidade natural, mas uma capacidade de discernir coisas espirituais e para aconselhar. Então, irmãos,
A gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente vive um desgaste tão grande, que aí depois a gente vai falar, nunca consigo falar com o pastor. É verdade, algumas pessoas daí não conseguem até ter acesso. Por que aqui abrindo meu coração nessa mesa aqui, né? Nossa, aqui tá a igreja, tá aqui. Mas o meu desejo é, quando acaba o culto aqui, primeiro, né? Primeiro que não é só de culto. Se a gente precisa conversar 2, 3 horas, é porque a gente não vive em conselho, que a gente vive de evento. Precisa passar 4 horas fazendo uma reunião. Por quê? Porque não fala todo dia. Não precisa falar 4 horas quem fala um pouco todo dia. Faz sentido? Mas assim, final de culto, por exemplo, não sempre sabe, eu estou sempre disponível, ou melhor, sempre disposto, né? Disponível, algumas vezes, outras vezes, mas sempre com o meu coração acessível. Mas tem coisa que as pessoas não querem sentar com um líder, sentar com outro. Acho que Deus não fala por meio deles. Isso gera um peso. Há pessoas que reclamam, porque o pastor nunca veio me visitar, mas nunca me convidou. E outra, e o líder foi várias vezes visitar, mas não valeu de nada? Não vale de nada. Entendi. Mas se não reconhece o irmão, não reconhece a mim também. Faz sentido? As pessoas têm uma expectativa tão grande, às vezes, de uma proximidade, meu Deus, tão grande com a figura pastoral que seja. E por outro lado, eu sei que existem muitos que se colocam nisso para... isso, na verdade, se torna uma defesa, né? Ou as pessoas se isolam, né? É uma divindade, né? Isso eu acho que tem um problema religioso, tem um problema muito grande, assim, um aspecto religioso, né? A pessoa é muito divina, ela é muito intocável, ela não fala com ninguém. Em muitas igrejas acontece isso, né? Essa divindade intocável. Pois é, mas o mais divino se tornou humano, tá? Então tem esse aspecto. A gente é de todos, a gente é de uma igreja de irmãos, amém? Só que assim, de irmãos, a gente precisa reconhecer quem Deus colocou na nossa vida, e às vezes Deus não vai falar por meio do pastor, Deus vai falar por meio daquele que colocou para cuidar da nossa vida. É bem verdade que esse que Deus colocou nesse lugar também precisa desenvolver relacionamento. Mas alguma pessoa diz, mas o líder é difícil, mas você também é. Ou, mas nunca me visitou, você também nunca visitou ele. Nunca me ligou, você também nunca mandou uma mensagem. Faz sentido? É uma relação. Amém? Então, no Novo Testamento, irmãos, relacionamento, a gente precisa relacionar em torno dessa comunhão. Outra coisa, vai pedir conselho de casamento, irmão. Às vezes, a gente nunca visitou a pessoa, daí a gente precisa resolver um problemão, daí marca uma janta. Como é que vai ser essa janta? A gente pegando a espada, ferindo, porque tu tem que ficar quieto, tu fala demais. Olha que janta é essa. Não, assim, quando for para fazer guerra, irmão, faz um negócio neto, vai pro Habib, sei lá, outra coisa. Mas quando nós for para casa, imagina. Quando nós for para casa, é um ambiente, aleluia, de desfrute, sabe? Gostoso, harmonioso, porque nós nunca temos festa. Um dia que tá um festa, tá na casa da pessoa. A pessoa tá servindo a mesa e a palavra, o confronto tá pegando, a pessoa já vai recolhendo os pratos. Acabou a comunhão, acabou a janta, não tem mais janta, vamos embora. Então assim, a gente precisa ser coerente, mas desenvolver esse relacionamento. O Jetro aqui começa a perceber um Moisés cansado o dia inteiro e as pessoas numa baita de uma fila. Então, eu acho que é oportuno a gente já aplicar aqui o ensino. Irmãos, sempre, meu coração muito acessível a todos os irmãos. Mas procure honrar também e considerar aqueles que Deus colocou como conselheiros na sua vida. Porque senão não tem como. Eu vou estar cansado, não dou conta. E você também. Tem uma hora que você virar as coisas de desistir de pedir conselho. Eu vou tocar do meu jeito. Claro, porque não dá conta. Outra coisa, essa expectativa de uma proximidade tão grande em torno, a pessoa nunca tem relação, mas meu Deus, se não for o pastor falar comigo e tal, fica... Pessoas querem, desejam uma proximidade que elas não dão acesso a elas também. É uma relação.
Por isso que esse negócio, nunca me visitou, nunca visitou outro também, nunca me ligou, mas também não ligou. Faz sentido? Então, não requeira relação de quem você nunca se doou para ter uma. Ok? E senão a gente se coloca, é parente. O outro é obrigado a lembrar. O outro é obrigado. Mas não lembrou de mim, não lembrou do meu aniversário. Você também não lembrou dele. Porque não me deu um presente. Mas você também nunca deu. Faz sentido? Amém? É uma relação construída. Uma relação construída. Já percebe, desse jeito não vai dar. Porque tá todo mundo cansado. Então agora, usando esse ensejo aqui, né, para fazer uma leitura de nós como igreja, acho que a gente está andando bem, mas eu acredito que os irmãos precisam desenvolver essa relação. Chama o responsável aí para aconselhar pela sua vida, chame ele para jantar na sua casa, ele conheça, dê acesso, você quer o acesso a ele, a essa intimidade, ok, dê acesso também da sua casa, convide para uma janta, um almoço, um café da tarde, não precisa ser um evento, um café da tarde, uma chimia de uva Ritter, um pão feito pela Dona Cléria e a margarina Madoriana, aleluia, nós já faz uma festa com 1 litro de leite, aleluia. Você está entendendo? A relação, a mesa, amém, irmãos? Senão a gente vive de evento, vive de sinagoga, e tem uma expectativa de uma relação profunda, porque não me ligaram, porque não me ouviram, porque eu quis falar e não me atenderam. Nunca gerou uma mesa para ninguém. Amém? Então, já percebe isso e diz, isso aqui está sendo problemático. E aí, isso diz respeito à estrutura do reino, né? E agora começam as qualificações. E diz assim, no versículo 19, ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Então Deus está dizendo para Moisés, ensina. Então todo pastor, todo líder precisa ensinar, porque senão não vai dar conta. Tem que ensinar a palavra para que cada um discirna, cada um cresça em maturidade e seja capaz de discernir coisas espirituais para que possa ajudar outros. Amém? Faz-lhes saber o caminho. O que é isso? Delegar. Fazer saber o caminho. Delegar. Delegar. Esse é o grande desafio. Delegar. Mas tem que ensinar. Aí a gente muitas vezes quer algo bom, algo com cuidado, mas tem que delegar, tem que confiar a outro. É um caminho de ensino, de correções, de encorajamento. Então, ensinar e delegar, isso é um princípio. Quer ver sua empresa crescendo? Tem que ensinar e tem que delegar. Não adianta delegar sem ensinar. Não adianta cobrar sem ensinar. Certo? Também não adianta. Se não ensinar, nunca vai ter representante. Nunca vai conseguir fazer crescer. Vai se sobrecarregar. Ensino e delegação, né? Delegue e ensina. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Agora, 21. Procura dentre o povo homens capazes. Então tem uma qualificação mínima necessária. Né? Na obra de Deus, homens capazes. Tem que ser minimamente necessário, minimamente capaz de discernir coisas espirituais. Um representante, um líder, um irmão responsável pelos outros tem que ser minimamente capaz de discernir coisas espirituais. Tementes a Deus. Olha as qualificações. Homens de verdade. Não é só homens, é homem de verdade. Mas por que tem que ser homem de verdade? Porque homem de verdade é capaz de suportar a pressão da obra. Homem de verdade tem que ser capaz de suportar a pressão. E vai ter conflito, vão ter momentos que a pressão da obra, do chamado, de uma casa, como um marido, que vai ter pressão. E aí o homem de verdade, ele vai ser capaz, ele é homem capaz, ele é homem de verdade, ele tem capacidade de suportar a pressão. Ele não foge, ele não deixa para a mulher, ele assume esse lugar,
porque sabe que o Deus os instituiu. Esses homens também que aborreçam a avareza. Não são avarentos, não são mesquinhos, não se eximem de doar-se completamente. Não é avarento, não, é até às 8. 8:01 eu já não atendo mais. Avarento. Né? Ou seus recursos também, coloca a vida. A gente coloca a vida. Nosso chamado, colocamos a vida. Tudo que temos, tudo que somos, colocamos em favor da obra. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000. Olha agora a organização. Chefes de 1000, de 100, 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Jetro fala isso para Moisés. Toda causa grave trarão a ti. Então, coisas mais complexas é contigo, Moisés. As coisas que eles não conseguem resolver, é complexo, é contigo, Moisés. Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Aleluia. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhes dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, de 100, 50 e de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Aleluia. Essa organização, a organização do reino, certo? A organização aqui da autoridade que Deus instituiu, essa estrutura, Jetro aqui faz uma estrutura de liderança. Por isso que nós vivemos em GCs, grupos de comunhão. E na comunhão de GC a gente tem aconselhamento. E quando não consegue dar conta de aconselhar, seja o líder, seja um irmão que está lá, bom, agora traz então para um outro líder que está, talvez tenha uma experiência maior, ou é um pastor local, coisas complexas. Então, uma coisa oportuno falar, irmãos, olha só. A estrutura, ela é para servir o propósito. E não é o propósito para servir a estrutura. Portanto, você, irmão, sim, você tem acesso ao pastor. Tem um problema acontecendo no GC, alguma coisa que você está vendo. Às vezes pode ser a falta de um irmão, ou o excesso desse irmão, ou algum problema com a liderança, ou seja lá de qualquer hora. Você tem acesso. Você tem acesso. No entanto, você não pode fugir desse lugar, porque a pessoa muitas vezes tem um problema, mas ela não quer compartilhar. E aí ela também não desenvolve porque não quer se submeter. Aí corre para o pastor. Imagina, então tem gente que vai correr para... Eles querem a resposta do pastor. Por quê? Porque o líder já deu uma resposta para eles. Eles não gostaram. Daí eles vão procurar o Moisés. Daí o Moisés diz assim, o que o conselheiro lá falou? O que o irmão lá falou? Falou isso, nós estamos juntos. Você está entendendo? Por outro lado, às vezes pode ter a falta de um líder ou o excesso de uma liderança. E você tem liberdade para falar com o pastor local, certo? Porque senão fica aquela coisa, não, meu Deus, a pessoa... Irmãos, todos nós podemos nos exceder e podemos faltar. Assim como você, em muito se excede e muito pode faltar também. Faz sentido? Ponto. Então a gente não pode ter uma expectativa aqui de que não, a pessoa perfeita falou assim, tem que ser assim comigo, porque, gente, alguém pode se exceder, mas normalmente, olha só, quem mais vai correr risco de se exceder ou de faltar numa casa? O pai, a mãe, eles são os que mais servem, faz sentido? Tem maior responsabilidade. Os outros só estão no privilégio. No privilégio ficam julgando, o pai do outro é melhor, esse aqui o meu não é assim, o meu deveria ser mais isso, tá, e tu? Se crescer. Então, essa exposição de pessoas, irmãos responsáveis, lideranças, a eles foi confiado algo. E você deve andar junto, auxiliar.
Esteja junto da sua liderança, esteja empenhado, abraçado, converse para onde nós estamos indo, qual é, agora nós vamos multiplicar, esteja comprometido, aliançado em torno desse propósito, mas nunca refém a estrutura, sabe? Nós não somos refém da estrutura, não é porque agora a pessoa tem lá a liderança que está com um problema grande, que não sabe como resolver, que não pode chegar para o pastor, por quê? Porque acha que se falar para o pastor do líder, o pastor vai matar ele. Não, você tem acesso. Amém? Tem liberdade. Quero que tragam a mim. Ó, pastor, o irmão fala demais. O irmão fala demais. O irmão é uma benção, mas fala demais. É 8h15 e o irmão não parou de falar no GC ainda. Ele acha que é o pastor do culto. Não, ok, entende? Porque senão vai cansar. E aí ninguém resolve o problema. E aí a pessoa o quê? Fica magoada, fica chateada e não tem, se coloca numa posição que não pode falar, acha que não pode falar para ninguém. E aí a pessoa diz, não quero mais um GC na minha casa. Não, eu não quero mais ir. Por quê, irmão? Fala, porque não é nada, não, é uma coisa comigo mesmo. É só porque não encontrou liberdade para falar ou não se colocou nesse lugar onde há liberdade. Então já estou falando aqui para você. Vocês têm acesso, por favor. Vocês têm acesso, tá? A mim. No entanto, não acho que eu sou Moisés, sozinho. Tá? Eu sou um irmão. E não dou conta de tudo. E não tenho essa expectativa sobre pastor algum. Nessa igreja, ou seja, de qualquer um que você for. Busque conselho. E Deus vai falar por meio de pessoas que estão próximas de você. Certo? Mas sabendo que você, coisas complexas, tem acesso a mim. Sim. Eu sempre estou aqui, disposto sempre, disponível na maioria das vezes. Sempre vou, pastor, tem 5 minutinhos agora, pós-culto? Não tenho 5 minutos pós-culto. Eu tenho horas amanhã, tenho horas na sexta-feira, sei lá, outro dia, tá? Então, no culto, já estou fazendo mais um pedido aqui, que volta e meia eu gosto de frisar isso. Irmão, acabou o culto, eu gosto de cumprimentar todo mundo. Eu queria poder ir lá para a porta cumprimentar. Mas daí a gente tem causas, às vezes, que tem passado 1, 2, 3 horas resolvendo. Então, essas causas mais complexas, resolvamos outro dia. Agora, não, é urgente, o negócio é para morte. Não, ok, vamos resolver ali, não tem problema. Mas outras coisas, vem outro dia. A gente conversa outro dia. Ou, já falou com o líder do GC, procurou resolver lá, provavelmente esse irmão vai trazer a demanda. Porque coisa complexa, o líder vai dizer, pastor, estamos com um problema lá, precisamos que o senhor auxilie. Tá bom, pode vir para conversar comigo então. Amém? Uma igreja saudável, uma família saudável. Amém? Então você tem acesso. Isso está claro para você? Você tem acesso. Mas tem um lugar também que Deus instituiu conselheiros para que você caminhe em relacionamento com esses irmãos. Amém? Em submissão, em honra, mas em liberdade também. Amém? Aleluia. Irmão, se nós não entendermos isso aqui, a gente cresce, desenvolve de forma saudável, tá? Então não tenha medo. Quando tiver um equívoco de alguma liderança, por favor, venha falar comigo. Pastor, eu vi o equívoco do irmão, tá assim, e a gente precisa falar. E eu não vou achar que você é rebelde por isso. Porque você está guardando. Por quê? Porque está falando no lugar certo. Mas quem é coração errado, ele fala, mas fala pra gente que não resolve, fala no lugar errado. Aí é fofoca. Falou pra gente que não resolve, fofoca. Falou no lugar certo, esse irmão é leal, é fiel. Amém? Seja contado entre os fiéis. Amém? Aleluia. Onde é que nós paramos? 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Olha, agora tem uma figura de um monte aqui. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, do Monte Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram do deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte Sinai, circula Sinai, Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, e no monte do Senhor chamou, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. O que acontece? Aqui a experiência do Sinai, a gente precisa lembrar que o monte
montes na palavra de Deus, eles simbolizam um lugar elevado de experiência espiritual. No monte é um lugar, uma experiência espiritual elevada, é um lugar, é um lugar espiritual. Deus vai falar conosco em lugares em que nós não estivermos de uma maneira, colocado de uma maneira natural, uma interpretação natural, mas um lugar elevado no espírito. Isso se chama revelação. É no monte, é um lugar alto, não é de baixo, não é das coisas da carne, é no lugar alto, numa posição do espírito. Então Deus fala com Moisés, aonde? Embaixo? Não, no alto, no espírito. Você só vai conseguir ouvir coisas do Senhor, ter revelação da sua palavra, não no lugar baixo, não no lugar da carne, interpretação natural, mas num lugar no espírito. Amém? Um lugar elevado. Essa é a experiência de monte. E a experiência do Sinai, ela aponta para aquilo que o Senhor tinha falado lá no capítulo 5, versículo 1, que o povo deveria sair. Olha o que ele pedia para Faraó. O que Moisés disse que Deus pediu? Olha, libera o povo para que nós celebremos uma festa ao Senhor no deserto. Então o início do pedido é que para celebrar o Senhor, nós queremos celebrar o Senhor. E depois, no versículo 3, essa jornada de 3 dias, ofereceram o quê? Um sacrifício a Deus. Um lugar de sacrifício. Mas o que Deus queria com isso tudo? A comunhão. Primeiro, né? Celebrar uma festa no deserto e sacrificar ao Senhor. Moisés agora, ele foi tirado lá do Egito, passa pelo Mar Vermelho, e agora eles vão para um lugar elevado. E no lugar elevado, no Monte Sinai, não teve milagre. Não teve mar se abrindo, não teve milagre algum. Tipifica a vida cristã. Embora na saída do Egito teve milagre, teve intervenção, teve bondade de Deus dando maná, dando codorna, fazendo água sair da rocha. Tudo isso é maravilhoso. Amém? Os benefícios de Deus. Mas sabe qual é o propósito? Nos levar para um lugar elevado. E no monte, a coisa mais importante não é o milagre, nem o pão, nem a carne, nem o apartamento, nem a casa, nem o carro. Lugar elevado. A coisa mais importante é a presença. A glória do Senhor desce no monte. Então, o propósito é quando o Senhor nos tirou do Egito para levar para um lugar do quê? De comunhão com a sua e desfrute da sua presença. Lá Deus fala. Pastor, mas não foi para receber a lei. Não, ele foi para ter comunhão. E na comunhão, Deus falou e deu direções para ele e para o povo. Então, você quer direções para a sua vida? É lugar alto. Quer direção para a sua vida? Quer respostas? Quer direções para os seus dias? É lugar alto, lugar elevado da comunhão da presença. No monte, na presença do Senhor. É nesse lugar que você recebe instrução. Não tem como ficar no mesmo lugar, na coisa natural, assistindo Big Brother e achando que Deus vai falar comigo. Eu estou pedindo uma resposta para Deus. Que resposta para Deus? A pessoa não está no monte. Ela está querendo saber, que ela está procurando o perfil de quem é os outros participantes do Big Brother que vai sair. É outra pegada, é lugar baixo, já não está conectado ao Senhor. Respostas, direções do Senhor é na presença. Exponha-se à presença, ame coisas espirituais. Aleluia, aleluia. Eu creio nesse ano, irmão, muitos cultos assim imersos da presença, da glória de Deus, um lugar elevado, em que Deus fala conosco, imprime suas leis em nós, amém? Continuemos. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha Deus dizendo de novo para o povo. Se atentamente vocês ouvirem a minha voz e cumprirem diligentemente, vocês serão a minha propriedade, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes. Olha o que Deus estava falando. Vocês serão um reino de sacerdotes.
É isso que João, a visão do Apocalipse lá, capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse. E ele vos elegeu como propriedade exclusiva dele, uma nação de reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. É exatamente o que Deus fala agora para Moisés. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Aleluia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo. Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Aqui Deus está mostrando para o povo o seu caráter santo. Isso é um propósito do monte. No monte, como eu falei, não é um milagre. No monte é o caráter santo de Deus. Sabe, na presença a gente conhece, a gente é transformado e conhece quem o Senhor é. Na presença, a gente é expostos à presença, não Deus revela o seu caráter. Você vai ver que a gente fica constrangido diante da presença de Deus. Sabe aquelas coisas, pecadinhos de estimação que a gente carrega, sabe, aquelas inconsequências, a palavra torpe que machucou alguém, a ira, sabe, diante da presença a gente é constrangido. Então, aquele que está diante da presença mesmo, não está pedindo milagre. Diante da presença, ele está sendo transformado. A gente só está de forma ali, desfrutando desse lugar, sendo afetado e constrangido pela santidade do Senhor. É esse Senhor no monte. Por isso que ele diz, olha, não toquem. Né? O povo não podia tocar no monte, porque era impuro. Tá vendo? Então o caráter santo de Deus fazia essa separação. Eles não poderiam nem tocar no monte, lugar que Deus estava, porque era Velho Testamento. Mas eu e você hoje vivemos a glória da nova aliança. Eu e você podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Eu e você temos acesso ao Senhor, à presença. Pois bem, no versículo 10. 11. Estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhe: tenham cuidado de não subir o monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar. Um toque longo é que eles poderão subir ao monte. Somente quando Cristo, a trombeta do chifre do cordeiro, do chifre do carneiro, somente depois que Cristo for anunciado e manifestado, vocês poderão subir no monte. Há 2000 anos atrás, o Cristo foi anunciado na terra. Podemos subir o monte. Aleluia! Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou, e eles lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Então aqui, esse caráter da purificação. Deus é santo, Deus é puro, então eles não deveriam ter relação sexual por 3 dias. Tem uns que já estão prontos, ó, pastor, estou pronto, estou apto. Tem uns que estamos aptos. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo.
Dele subia fumaça como de uma fornalha, com um monte tremia violentamente, e o som de trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o topo do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se. Caso contrário, o Senhor se voltará contra eles. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos alertaste. Estabeleça um limite ao redor do monte e consagre-o. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem romper os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor se voltará contra eles. Então Moisés desceu até o povo e os alertou. Agora, Êxodo, emblemático aqui, tá? Êxodo, capítulo 20, emblemático, porque é a lei. Irmãos, olha só. O povo estava no Egito, estava no mundo. Foi liberto da escravidão do Egito. Só que esse povo não sabia relacionar com Deus. Eles tinham perdido a relação com Deus, certo? E Deus agora, esse povo está todo desconfigurado, porque tem muito Egito na cabeça deles. Tem muita cultura egípcia, tem muito mundanismo, o jeito natural de resolver as coisas. Aí a pessoa converte e Deus diz, ok, agora eu vou te ensinar como que você vai andar, qual é a cultura, você vai viver pela fé. Deus vai dar um DNA para o povo agora. Agora Moisés foi lá e aprendeu um curso de DNA para descer. Você está entendendo? E ensinar. Olha o DNA do céu, o DNA da santidade, o DNA da glória de Deus, o DNA do caráter de Deus. Como que Deus está mandando relacionar, como que vocês vão conviver. É um DNA. Moisés sobe, Deus vai falar para ele, ele vai descer e comunicar ao povo. E somos eu e você hoje expostos à palavra de Deus, que está nos ensinando a relacionar. A gente era parente, Deus nos fez família. A gente era incrédulo, agora a gente é crente, a gente crê. Antes a gente andava por vista, agora a gente anda por fé. Antes a gente era avarento, agora a gente é generoso. Antes a gente era irado, agora o fruto do Espírito nos torna manso e pacientes. Estamos aprendendo a cultura do reino dos céus. Amém? É um caminho. A gente não sabia relacionar no mundo. Por isso que a gente está sendo redimido através do caráter de Cristo, da lei, da pureza, da sua santidade, da sua glória, que nos transforma quando a gente contempla. Pois bem, agora no Êxodo capítulo 20 é Deus dando a lei, informações, direcionamentos para o povo, para que o povo conheça o seu caráter. E que Deus estava dizendo, eu sou santo, não toque no monte, eu sou santo, não é a bagunça que vocês fazem. Se vocês não chegarem, irmãos, se nós não chegarmos diante de Deus, através de Cristo, a gente toca na presença e a presença nos mata. Agora tem a ver o quê? Revestido de Cristo. Só vão subir monte, só vão tocar no monte, se tiver o anúncio do chifre de carneiro. Se tiver Cristo, nós podemos agora relacionar com Ele. Não é de uma forma natural. Se relacionar com Deus da forma natural, se tentar fazer barganha com Deus, vai morrer. Perde tudo, morre tudo, porque não é assim. Agora tem o caráter santo de Deus. Eu sou o Senhor. Deus falou essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Por que Deus está falando isso, irmãos? Porque eles viviam trazendo os deuses egípcios. Eles aprenderam. Certo? E agora Deus diz, não tem outros deuses além de mim, sou eu. Então não pega uns amuletos, não faz uma fezinha na Mega, na Telefácil, Lotofácil. Não faz. Eu sou a provisão de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Para de fazer coisa de forma natural. Deixa que eu vou cuidar de vocês. Não tenha outros deuses. Não faça do seu filho um Deus que venha competir comigo. Não pegue aquilo que eu te dei e torne isso, até o ouro que eu tirei dos egípcios, coloquei nas suas mãos, não torne o ouro um Deus para você. Não faça um bezerro com esse ouro. Não pegue a riqueza. Quando Deus dá um carro, mas você fica escravo do carro. Deus dá um bom emprego, agora o emprego vira Deus.
Que agora o emprego que Deus deu para ele virou um bezerro, virou um ouro na vida dele, virou um Deus. Não faça outros deuses. A gente sempre, é tudo muito externalizado lá no Velho Testamento, era exteriorizado, né? Era de madeira, de ouro, de prata. E a gente acha que é sobre essa imagem. Ah, é bem verdade, pastor. Eu já tirei todas as imagens quando eu converti. É mais que isso. A primeira coisa é tirar a imagem da prateleira. A gente tirou essa é visível, mas tem uma outra imagem, tem um outro Deus que está no coração. Da prateleira, tem gente que não tem muita revelação, mas ele nem tem essa imagem mais na prateleira. Essa aí é a mais fácil de tirar. A questão é tirar os ídolos do nosso coração. Tirar do coração. Essa centralidade. Deus está dizendo, não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo. Não façam ídolos. Não torne o marido um ídolo, a mulher um ídolo, o filho um ídolo, o emprego um ídolo, o carro um ídolo, os benefícios, o milagre um ídolo. Tudo agora virou ídolo. Tudo está no lugar de Deus. Deus disse, Deus abomina isso. Vocês não são mais gentios, vocês não são escravos. Vocês são meu povo, nação santa, propriedade exclusiva minha. Eu sou o seu Deus, não faço para vocês ídolos. Nem de qualquer coisa, mas é do céu, foi Deus que deu, mas não faça daquilo que Deus deu, um Deus. Não faça para você nenhum ídolo, na forma de qualquer coisa do céu, que às vezes parecido com anjo, aí a gente faz ídolo. Deus disse, mas não é. No céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrem diante deles, nem lhes preste culto. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas me odeiam, olha só. Irmãos, agora, esse caráter santo de Deus, Velho Testamento, o negócio é tenso, tá? Não era o tempo da graça. Agora Deus está instituindo a lei. Então tem morte. É o caráter santo de Deus. Por isso que eu falei, hoje, tem muita coisa que acontece conosco que nós não caímos mortos. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus. Por causa de Cristo. Porque se fosse na lei, nós estávamos torradinhos. Já tinha feito churrasquinho, nossa. É verdade. É verdade. A gente vai ver a história bíblica agora. A gente vai começar a caminhar. Porque o povo tocando em Deus, a gente faz as coisas de uma maneira natural. E Deus abomina isso. E olha só, mas Deus é tão bom que está ali, a sentença graciosa. Não lhe prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu sou o Senhor. Olha a penitência agora. Se acontecer isso, eu sou o seu Deus, seu zeloso, o seu Deus, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Tá? Então o ímpio, o gentio talvez, que odeia Deus, a maldição, lá do tataravô, são 4 gerações. Então a maldição, 4 gerações. Então tem coisa que aconteceu quando a gente estava ímpio, né, sem Deus, é maldição. Né? Geração, pecado, maldição, tudo isso. Mas tem uma promessa também. Eu visito o castigo e castigo o pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração, mas trato com amor leal até 1000 gerações os que amam e obedecem aos meus mandamentos. Certo? Então, se você é a 3ª, 2ª geração, 4ª geração, o pecado dos seus pais, agora a partir de você são 1000 gerações que serão abençoadas. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum. Nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas como no 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, olha só. Pastor, mas como é que é? Deus disse que tinha que guardar o sábado. Pois é. Quando Jesus veio, Jesus começou a curar no sábado. E aí, os religiosos acharam que isso causou foi um conflito para eles. Como que ele está curando no sábado? Ele está transgredindo a lei.
Aí Jesus diz assim, olha, cairá um filho, se um filho de vocês cair num buraco por ser sábado, vocês não tiram? É sábado, eu não posso tirar. Vai morrer, vai deixar o filho morrer? Ele disse, eu vim agora e eu sou o sábado. O que era o sábado? O descanso. Jesus estava dizendo, eu sou o descanso. Então para nós é sábado todo dia. Não é que não tem trabalho. Tem trabalho, mas nós trabalhamos no descanso, porque sabemos que temos o favor de Deus. Trabalhe no descanso. O ímpio trabalha para descansar. Ele trabalha 11 meses para conseguir 11 meses e meio para conseguir uns 15 dias de férias. Ele trabalha, não vejo a hora de tirar minhas férias. Porque para ele descanso é ausente de trabalho. Para nós descanso é uma posição espiritual. O ímpio trabalha para descansar, nós descansamos para trabalhar. Quanto mais descansados estamos, quanto mais na posição de descanso estamos, em Cristo estamos, nós trabalhamos e produzimos muito. Amém. Honre o teu pai e a tua mãe. Aleluia. Aumente o som aí você. Aleluia. Honre o teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenha a vida longa. Tem gente que tem a vida abreviada. Ciclo abortado, porque não ouviu pai e mãe. Você tem a vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine. Não matarás, né? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu irmão. Mentira, fofoca, calúnia. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta do monte fumegante, todos tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Olha só a consciência da culpa. Sabe o que isso é? Nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos a relação com Deus. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Eles tinham a consciência da culpa. E quem tem a consciência da culpa não quer chegar perto de Deus. Mas quem está em Cristo pode chegar confiadamente. Amém. Por isso que antes não tem gente que não quer nem entrar no prédio de igreja. Talvez isso fosse você antes. Por quê? Porque está em dívida com Deus. O povo está dizendo, não queremos não. O povo teve medo de Deus. E quem está em dívida tem medo. Faz volta, faz curva, passa do outro lado da rua que está devendo os boletos pro outro. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Olha só que lindo, né? Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Uau! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, esse temor, a gente precisa ter temor de Deus. Tem gente que não tem. E não tem. Ele sabe ter temor de Deus. Porque lá era medo, agora tememos por reverência, sabemos quem ele é. O povo permaneceu à distância ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês mesmos viram que do céu lhes falei, não faço de forma alguma deuses de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra. Uau. E nele sacrifiquem os meus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Ou seja, pedra é pedra bruta, não pedra lavrada, não pedra esculpida. Por quê? Porque aí diz da intervenção do homem. Deus não vai edificar nada que não seja puro, ele mesmo. Eu não quero intervenção humana. Não quero nada profanado. Eu não quero um pouco de homem e um pouco de mim. É pedra bruta. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Hoje vai até qual? 22, Jesus Cristo. São essas ordenâncias que você estabelecerá para o povo. Meu Deus. 1:34. Irmãos, vamos lá. São essas ordenanças que você estabelecerá para o povo. Se você comprar um escravo hebreu, esse lhe servirá por 6 anos, mas no 7º será liberto sem pagar nada. Se chegou, olha só, o sétimo ano do descanso. Olha a lei de Deus agora. Agora está falando da lei a respeito dos escravos. Agora nós vamos ver uma série de leis agora, tá bom?
Essa lei para os judeus. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Se, porém, chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o senhor dele o levará diante dos juízes. Terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Olha só, um escravo que ficou muito tempo com o senhor, e o senhor era bom com ele, a relação era boa. E aí ele recebe a liberdade, mas ele diz: não, eu não quero, eu quero continuar, porque o meu senhor é um senhor muito bom, eu quero ficar aqui. Esse escravo, então, ele era levado diante dos juízes e dito: olha, eu estou dando liberdade para ele, mas ele quer continuar comigo. Tá bom, então fura-lhe a orelha. Ele agora, a orelha furada, ele é livre, mas ele agora é escravo por amor. Nós somos servos das orelhas furadas. Nós somos libertos. Paulo diz: eu sou idoso, eu sou escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor muito nos amou. Nós somos livres, nós nem precisamos adorá-lo, mas nós tivemos a nossa orelha furada. Nós somos escravos das orelhas furadas. Recebemos a liberdade, mas nos tornamos servos e escravos por amor. Aleluia. Se um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao Senhor que a escolheu para si como mulher, então deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Se o senhor dela a escolher para o seu filho, deverá tratá-la de acordo com os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e das relações sexuais. Se não lhe prover essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Uma coisa, você vê, a gente olha aqui a comunidade hebreia, né? Às vezes lá tinha uma concessão aqui e eles tinham mais de uma mulher, tá? Quando você olha para a história bíblica, todo homem que teve mais de uma mulher, vai ver que ele teve sérios problemas, dificuldades. Eu sei que existe essa, culturalmente, acho que é bom, né? A gente olha para o benefício disso, né? Olha para a história aqui, a gente acabou de ler os patriarcas. Quem é que não teve problema? Problemão. É escravadume, é coisa, é briga, é outra fazendo ciúme para outra e tal. É um problema. E, na verdade, a mulher não é o problema. O problema é a sogra. Imagina 2 sogras, 3 sogras. Brincadeira. Eu amo a sogra da minha mulher. Mas olha só, como que deveria fazer? A pessoa, o homem, ele deveria, se ele tivesse mais de uma mulher, deveria dar igual para todas. Eu tive em Israel um tempo atrás, e aí conheci lá o Chad. O Chad, ele é o dono de um comércio lá em Jericó. E aí, ele até mandou uma mensagem de Natal agora para mim. A gente, assim, claro, ele é do comércio, né? Então ele quer manter os clientes dele, né? Mas assim, bom, 3 anos depois, né? 3 anos depois, ele gostou muito da gente, né? Eu acho que foi, né? Porque ele pode ter mais de uma mulher. Ele ficou olhando pra mim. Eu disse: tu não vai resgatar ela, não. Ela já foi resgatada. Mas é outra pregação. Mas aí, eu fiquei, ele chamou a Luana depois e disse assim: ó, pode escolher qualquer coisa da loja. Quero presentear vocês. Mas disse pra ela, eu disse: eu tô aceitando. Nós estamos aceitando. Daí a Luana, ao invés de pegar, imagina, um favor desse. Meu Deus, traga um negócio. Imagina Deus dizendo: ó, o favor aqui, escolhe o que tu quer. Ela pediu um camelo de uns 15 centinhos, que a maldição daquele camelo tá lá e não vale de nada com ele nenhum. Isso é amor, porque não pediu um negócio bom, bonito, cara, que não ia comprar nunca. Ela aí não quis, parecia inconveniente. Mas que inconveniente, amor. Talvez nós nunca mais vamos ver esse cara de novo. Ai, Deus. Mas, e aí, por que eu mencionei isso? Porque lá, o Chad, ele tem mais de uma esposa. Só que assim, para ter mais de uma esposa, tem que dar tudo igual para todos. Imagina, irmão, você não tem tempo para sua. Eita, você acha que vai ter tempo para mais de uma, irmão? Larga dessa, irmão. Dá jeito na sua aí, fica feliz com essa mulher.
Olha, agora que eu tenho mais revelação da graça, eu escolheria o melhor, porque não sei que. Amém, aleluia. Então vamos voltar lá, amor. Ah, Deus. Se não lhe prover essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Então, assim, ele não poderia agora ter outra esposa e não dar a mesma coisa para todas. Ok? Se não essa primeira, agora seria desassistida e aí ela poderia ir embora. Quem ferir um homem e o matar terá de ser executado. Olha aqui, a lei, olho por olho, dente por dente. Quem ferir um homem e o matar terá de ser executado. Então a lei agora acerca da violência. Contudo, se não o fez intencionalmente, então assim, legítima defesa, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Se, porém, alguém tiver tramado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar para matá-lo. Uau! Aqui, ó, é o erro premeditado. É o assassinato premeditado, né? Se, porém, alguém tiver tramado matar o outro deliberadamente, eu quero matar. Porque eu não gostei. Né? Tire-o até mesmo do meu altar para matá-lo. Quem ferir o próprio pai ou a própria mãe terá de ser executado. Uau. Irmãos, olha só. Hoje tem uma Constituição Federal no nosso país, né? Tem a Constituição que dá, assim, mais ou menos as normas, as diretrizes. Você imagina, aqui era a Constituição Celestial, sendo dita para a Terra. Então, por isso que a gente vai ver todo detalhe. Meu Deus, o que faz? Imagina, Moisés tinha que julgar o povo. Olha, esse aqui brigou com outro, e daí esse aqui bateu no filho dela, esse aqui matou o tio dele. O que faz? Bom, vamos ver o que a lei diz. Por isso que Deus está falando toda a lei aqui. Os 10 mandamentos, na verdade, são um resumo de 613 mandamentos. São 613 mandamentos. Então, Deus ensinou tudo. A gente vai ver até Deus ensinando como que eles deveriam defecar e o que fazer com as fezes. Tem que ensinar tudo. Porque a lei fala da santidade de Deus, da pureza de Deus. Deus está falando para o povo. Quem ferir o próprio pai, a própria mãe terá de ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for ao encontro com tal pessoa em seu poder, terá de ser executado. Quem amaldiçoar o próprio pai ou a própria mãe terá de ser executado. Olha a autoridade aqui, a honra. Você acha que tinha gente amaldiçoando pai e mãe? Se as pessoas brigarem, uma delas ferir a outra com uma pedra ou com um punho, e a outra pessoa não morrer, mas cair de cama, aquela que feriu será absolvida se a outra se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala. Todavia, ela terá de indenizar a pessoa ferida pelo tempo que perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Uau. Então, aqui é danos morais, danos físicos. Você está entendendo? Está aqui. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um pedaço de pau e com o resultado o escravo morrer, será punido. Contudo, se o escravo se restabelecer em 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Contudo, se houver danos graves, a pena será vida por vida. Uau! Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então alguém brigou, quebrou o braço de um, o braço dele deveria ser quebrado. O olho foi furado, esse terá que ser seu olho furado. Matou alguém, deverá ser morto. A lei era assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá de libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente. Se o boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá de ser apedrejado até a morte. E a carne dele não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, no entanto, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Uau! Caso, porém, lhe peçam um pagamento de redenção, poderá resgatar a sua vida pagando tudo o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 30 ciclos de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna terá de pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o matar, venderão o boi
vivo e dividirão em partes iguais tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, este terá de fazer plena restituição, boi por boi, mas ficará com o que morreu. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for surpreendido arrombando a casa, olha agora, isso aqui é leis acerca da proteção e da propriedade, tá bom? Agora tá falando da sua casa, tá? Tá falando assim, se o MST invadir, tá bom? É isso aqui, ó. Tá? Para quem defende esse tipo de coisa, então precisa conhecer a lei de Deus. Amém? Propriedade. Se alguém roubar um boi, uma ovelha, abatê-lo, vendê-lo, terá que restituir. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Por quê? Porque o cara estava roubando. Se, porém, isso acontecer depois de nascer do sol, será culpado de homicídio. Ou seja, se é no ato, é uma coisa, mas o cara roubou a casa, fugiu, teve a oportunidade ali no ato de matá-lo e não o fez, aí agora tu pensou, foi atrás, agora é vingança. Aí é homicídio. Se fosse no ato, não seria culpado. Mas como fez, é defesa. Como foi depois, é homicídio. Como é hoje, né? Então, se for no ato, legítima defesa. Também não é, né? Assim, tá uma bagunça. Mas deveria ser, né? No ato, legítima defesa. Mas fez depois, é um homicídio. Se o ladrão for surpreendido arrumando uma casa, o ladrão terá de restituir plenamente o que o roubou. Se, porém, não tiver nada com que pagar, será vendido para pagar o roubo, se torna escravo. Se o que for roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, ladrão deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar em um campo ou em uma vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Tá? Olha só, se alguém levar o seu rebanho para pastar em um campo ou em uma vinha e soltá-lo, de modo que venha pastar no campo do outro, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Tá? Então a gente leva os filhos na comunhão, daí a gente faz uma mesa para cada família, daí o nosso filho vai lá e come tudo do outro. Então o melhor do nosso vai ter que ser entregue na mesa do irmão, aleluia. Era mais ou menos assim, o rebanho. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar o seu próximo prata ou bens para serem guardados e forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá de restituí-lo em dobro. Se, porém, o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá de comparecer diante dos juízes para que determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar ilegalmente de um boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, e alguém lhe disser, isso me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um jumento, boi, ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Então, por exemplo, eu pego o meu carro e eu pego, irmão, posso deixar na sua casa? Daí, pode, tá bom. Aí a casa do irmão é assaltada e levaram o carro. É esse caso aqui. Bom, essa pessoa diz, olha, eu fui roubado, estava aqui em casa, fui roubado, não tem como te restituir isso. Então, o dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Se, porém, o animal realmente tiver sido roubado do seu próximo, este terá de fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele tratará como prova o que restou do animal e não terá de fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, o que o tomou emprestado terá de fazer restituição. Olha só, se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, o que tomou emprestado terá de fazer restituição.
Então, assim, quando a gente fala de animal, a gente não consegue assimilar bem. Mas só coloca um objeto, qualquer um que você empresta. Ah, emprestei o meu celular. Emprestei alguma coisa. Aí foi, caiu o outro que estava com o celular, deixou cair no chão. Bom, vai ter que fazer restituição. Ah, carro é assim, você já viu? É uma luta. A gente pede um carro. O carro tá lá, 20 anos, que tá para dar problema. Mas no dia que o outro foi no mercado, foi 2 quilômetros, ele foi no atacadão buscar um negócio. Quebra o carro de coisa, cai a roda, fala, queima, fumaceia o motor, dei na nossa mão. E aí, meu irmão? Bom, e aí se o outro foi bondoso contigo? Não, já tava desse jeito. Eu já sei. Aí tem muitos que são redentores, né? Mas assim, o certo, se esse irmão disser, não, eu quero que você restitua, vai ter que restituir. É assim. Então, era a lei. Se, porém, o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá de restituir. Então, leva ele junto contigo. Pede o carro, mas leva ele junto. Vai, vamos de Uber. Aleluia. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Uau. Então, ó, eu te pago 50 pila para mim. Me aluga teu carro por 50, tá bom. Então, se ó Deus, se torrou o motor lá, deu pau no motor, 50, vai ter que fazer com 50 pila. Se um homem seduzir uma mulher virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá de pagar o preço do seu dote. E ela será esposa dele. Então é o seguinte, olha só, agora que levou pra cama, assume. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, então agora tem relação, tem ato conjugal, mas não tem compromisso de aliança. O que tem que fazer agora? Tem que assumir, filho. Agora tem que assumir. No entanto, se o pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente à dote das virgens. Uau, então tem que pagar. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá de ser executado. Tá? Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, em vez de unicamente ao Senhor, será separado para a destruição. Não maltratem nenhum primo estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Uau! Eu sei que às vezes a gente é muito bairrista, né? A gente é mais que não sei, a gente é bairrista. Aí a gente vê às vezes, né, um venezuelano, um estrangeiro. A gente vê os argentinos e a gente fica, o que essa gente quer aqui? Mas olha o que Deus estava dizendo. Vocês também foram estrangeiros. Não maltratem um estrangeiro, porque assim como eles hoje precisam de favor, como vocês precisaram de favor quando vocês estavam escravizados. Faz sentido? Lembra que quando Jesus fala às nações, ele vai dizer, eu tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestisse. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me acolheste. Então, nós precisamos acolher. Sabe quando você vir pessoas que não são daqui, é para ser bom para todo mundo, né? Servir as pessoas e tal. Mas discirna isso. Pessoas, às vezes, estão fugindo saindo do seu país. Como aconteceu essa entrada de venezuelanos aqui no Brasil e muitos foram espalhados por vários estados, né? Quando você vir você perceber, claro, né, que não é aqueles malandros e tal, mas você perceber, ajude, tem oportunidade, ajude essa pessoa, compre algo, compre um mantimento, né? Não dê só dinheiro, mas assim, compre um mantimento, dê um vestimento, alguma coisa, acolha, porque eles não têm, estão longe da sua pátria, sabe, sendo fugidos porque há muita fome. Lembra? Aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Eles saíram de Canaã e foram para o Egito. Saíram do lugar que Deus tinha colocado, foram para o Egito. Precisavam de comida lá. E foram acolhidos e ganharam uma terra de Gósen lá. Ganharam um lugar bom que Deus deu e que Faraó cedeu. Quem que cedeu? Faraó. Tá entendendo? Então assim acolhamos também o estrangeiro. Amém? Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, porque se o fizerem eles clamarem a mim, eu certamente atendei o clamor deles. Uau, órfãos e viúvas. Então, a verdadeira religião, Jesus disse,
Que a verdadeira religião é acolher órfãos e viúvas. Quando a gente olha para o contexto de Atos dos Apóstolos ali, contando a igreja, a gente vai ver sempre tem um cuidado muito grande com órfãos e viúvas, tá? Isso eu já falei mais de ano atrás, assim, que nós temos sempre esse olhar, sempre tenho buscado falar isso com a liderança também, um olhar para aqueles que são órfãos, e aí sim, órfão de pai e mãe, não tem, né, com quem morar, e viúvas também, né? Claro que a igreja acolheu, a gente olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, acolheu viúva, mas assim, as viúvas é cheio de Deus, né? Não é só por ser viúva e aí querer um lugar só de benefício e privilégio. Não, é alguém empenhada, comprometida, cheia do Espírito Santo. Então tem todas essas qualificações. Mas existe um olhar, tá? Tem um olhar sempre muito atento a quem é órfão e viúvas, tá bom? Porque eles não têm outras pessoas. Claro, daí se a pessoa é viúva, mas tem família, tem os filhos, ok. Tá? Mas pessoas que você percebe que eles não têm família, não tem quem seja por eles, você é o irmão que eles não têm. Você é a família de quem não tem uma família. Amém? Se fizer empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Lembra que Jesus... Lembra que Jesus, no Sermão da Montanha, ele repete isso? Vocês ouviram a lei. Daí ele aumenta a lei. Aí ele pega e eleva agora, né? Se fizer empréstimo de algum valor a alguém do meu povo, ou algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros deles, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Uau! Uau! Deus é lindo, né? A sua palavra, né? Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas das suas colheitas e dos seus tanques de prensar uvas. Não retenham as ofertas das suas colheitas e dos seus tanques de prensar uvas. Não retenha as colaborações, a sua generosidade, não fique retida daquilo que você faz e tem lucro. Seja generoso, é isso que Deus está falando. Consagrem-me o primogênito de vocês, consagrem-me a primícia de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cravas, primogênito, primícia. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Até aqui? É isso? Amém. Já é quase segunda-feira, né? Tudo que a gente leu aqui. Amém. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, a Tua palavra é linda, Deus. Como é gostoso. Nós estamos aqui como aqueles que estão saciados da palavra, do pão vivo que desceu do céu, Cristo. E bebendo aqui da água da vida, da revelação, da unção, da alegria. Grato a Deus por nos conduzir. Gratos a Deus por nos guiar, como um pastor guia suas ovelhas a pastos verdejantes. Pastor que leva-nos para pasto, para a palavra gostosa que comemos, que é vida para os nossos dias. Nos alegramos aqui na comunhão dos santos. Estamos sendo transformados, ó Deus, nesse lugar da presença. Ó Deus, faça-nos compreender que somos transformados no lugar alto, é no monte em que o Senhor fala. E no monte é o lugar de desfrute. O Senhor nos tirou do Egito para nos levar para o monte da presença, o monte da glória, o monte do desfrute da comunhão. É nesse lugar que o Senhor se manifesta, nesse lugar que o Senhor fala e que nós podemos ouvi-lo. Nós oramos, declaramos a Deus um domingo. É o primeiro dia da semana, já está ofertado ao Senhor. Estamos aqui, o primeiro é do Senhor. Ó Deus, essa semana já está abençoada também. Iremos trabalhar no descanso. A nossa posição é no descanso. Assentados à rocha. Assentados na posição, no lugar de Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom almoço para você.
uma comunhão aí com sua família. Desfrute disso. Coloca um louvor agora à tarde. Agora começa a colocar um louvor aí. Declare a palavra. Amém? Desfrute. Você é bem-aventurado. Nós somos povo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Amém? Boa tarde para você. Graça e paz, queridos. Amanhã estamos aqui, juntos, novamente. Amém? E o aplicativo, marca lá como lido no aplicativo, atualiza lá, ok? Olha aí, ó. Aqui o aplicativo. Ó, marcadinho aí, ok? Use aí, ó, o aplicativo. Amém? Graça e paz. Deixa eu cumprimentar quem está por aqui. Hoje sempre, né, temos mais de 100 pessoas. Débora, Karen, Alessandro Markovic, né? Alex Santos, Alexandre Menegatti, Alice, Ana Laura Nunes, André Ricardo, Andréia Marquesotti, Andrei, Brenda Guedes, a Fagundes, né? O Bruno Sim, aleluia, e o amém. Carlos Paz, Carolina Ferreira, Chay Rodrigues, Cléria Menger, Daniela Tremarim, a Deise Vera, Débora, Eduarda, Elder, Heleno, Elisângela, Emerson, a família de Cristo, aleluia, que é a família do Brian, o Franco, Gabriel, Gabriela, Melo, Gabriela Nunes, Guilherme, Henrique, Ingrid, seu Ismar, Jaqueline, o Jefferson, o José Anjos, no caso. Não. Ah, é o Léo? Ah, tá. Ok. Deve ser o nome... Não, o nome hebreu dele, né? Pode ser. José, aleluia. José é o tipo de Cristo, glória a Deus, Léo. É isso mesmo. Juliana Paz, a Karen, a Karine, Kathleen, Kevin, Larissa, Leandro, Leonardo de Mendes, né, o Coelho, Liliane, Luana, Lucas Camargo, Luciane Fraga, Luiz Paulo, Madi Asma, Marilise, Mariana, olha aqui a água, Marilise, a água cristalina, Jesus é a fonte, a pedra, aleluia. Maziele Santana, Matheus Leipzig, Melissa Markovic, Natanael, Natiele, Nicole, Pamela, Paulo César, Virgínio, Priscila, Cidelga, Simone, Tarcísio, Taylor, Vini, Vinícius, Vitor Asma e Yuri Boeira. Amém? Graças e paz, amo todos vocês. Nos vemos amanhã.